Escute aqui, as gravações vazadas de Steve Biegun, o enviado especial dos Estados Unidos, estão sacudindo o tabuleiro político. Elas revelam conversas sigilosas entre assessores de Putin e negociadores russos, discutindo como vender uma proposta de paz para a Ucrânia diretamente para Donald Trump, e fazer com que o ex-presidente americano acreditasse que a ideia era dele. Mas por que esse material veio à tona justo agora? Yuri Ushakov, o braço direito de Putin, não nega a autenticidade das gravações. Trump, por sua vez, chama tudo de arte da negociação. Já no Congresso, republicanos estão em pé de guerra, exigindo a cabeça de Biegun. Mas o que realmente importa, segundo Trump? O prazo não existe. O que importa é fechar a paz na Ucrânia. Enquanto isso, na Europa, líderes como a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, reforçam apoiar Kiev a defender os interesses do continente. Trump, porém, não perde tempo. Sua equipe já se movimenta para um telefonema com o presidente francês Emmanuel Macron, e não descarta conversar com outros aliados. Podemos até discutir, diz o ex-presidente, enquanto seus assessores preparam o terreno para uma possível ligação com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O que essas gravações revelam é explosivo. Nelas, Biegun e Yuri Ushakov, assessor de Putin, tramam como apresentar a Trump um plano de 20 pontos elaborado por Moscou, mas fazendo parecer que a ideia nasceu em Washington. A estratégia? Oferecer à Ucrânia um cessar-fogo, controle russo sobre o Donbas, limites ao tamanho do exército ucraniano e neutralidade do país. Em troca, a Rússia aceitaria uma pausa nos combates. Segundo fontes, esses documentos já foram entregues ao Congresso americano como parte da investigação sobre os contatos entre a equipe de Trump e representantes russos. Numa das conversas, Ushakov e Biegun trocam figurinhas sobre como abordar o tema com Trump. O que acha de ligar para ele e reforçar que você apoia sua iniciativa de paz? Sugere Biegun. Que você o respeita como um líder que busca a paz, que está animado com o progresso. Ushakov concorda, mas vai além. E se dissermos que a Rússia sempre quis um acordo? Que o problema é que as duas partes têm dificuldade de ceder. Se conseguirmos, será um marco. Biegun então solta a bomba. Acho que podemos apresentar um plano de 20 pontos como fizemos com Gaza. Um plano Trump para a Ucrânia. Assim, ele pode vender como sua própria ideia. Ushakov adora a sugestão. Perfeito. Ele vai dizer que é um pacificador nato. Mas aqui vai uma ideia. E se dissermos que você e eu já discutimos algo parecido? Que estamos abertos a explorar opções para um acordo? Biegun não hesita. Entre nós, sei exatamente o que é preciso. Donbas e talvez alguma troca de territórios. Mas é melhor não falar nisso diretamente. Vamos manter o tom otimista. Acredito que Trump me dará liberdade para negociar. Ushakov concorda. Se conseguirmos criar essa abertura, depois converso com meu chefe e marcamos uma ligação. Isso pode levar a algo grande. Mas há mais. Numa outra gravação de outubro, negociadores russos discutem como enviar o plano de paz para Washington. Oleg, Yuri Viktorovich, enviei tudo. Vamos conversar amanhã, diz um deles. Outro responde, excelente. Mas precisamos ser cuidadosos. Eles podem pegar nosso rascunho e apresentar como se fosse deles. A preocupação é clara. E se disserem que foi acordado conosco? A solução? Vamos passar o documento de forma informal. Eles ajustam o que quiserem, mas mantendo a essência. A estratégia é arriscada, mas os russos parecem dispostos a correr o risco. Enquanto isso, Zelensky se prepara para visitar a Casa Branca na sexta-feira. Biegun confirma que estará presente, mas deixa claro, se possível, seria bom Trump conversar com Putin antes da reunião. A pressão é evidente. Mas Ushakov, ao ser questionado sobre as gravações, minimiza. Isso é uma tentativa de sabotar os contatos. Essas conversas são confidenciais. Ainda assim, a visita de Biegun a Moscou na próxima semana segue confirmada. Ele se reunirá com altos funcionários russos, incluindo aqueles que lidam diretamente com a questão ucraniana. Mas afinal, qual o objetivo por trás desse jogo? Especialistas apontam, é improvável que seja para melhorar as relações, já tão desgastadas. O que parece é uma tentativa de testar limites, de medir até onde Trump estaria disposto a ir em nome de um acordo. Biegun, por sua vez, nega qualquer conluio. Converso com ele com frequência, mas não há nenhum complô por trás disso. Sobre as gravações, ele se recusa a comentar. Não vou entrar nesse mérito. Mas uma coisa é certa, o mundo está de olho. E cada palavra pode mudar o rumo da guerra. E as informações que vazam não deixam margem para dúvidas. Não se trata de mera especulação. Quem está por trás disso? Não somos nós, garantem.
Mas Donald Trump, com sua habitual desfaçatez, confirma a intenção de enviar negociadores a Moscou e trata as conversas de seu assessor com o Shakov, reveladas pelo Bloomberg, como prática padrão de negociação. Segundo ele, esse é o tom comum, o jogo de convencimento que se usa com todas as partes, inclusive com a Ucrânia, porque, afinal, todos terão que ceder em algo. Vocês ouviram aquela gravação que o Bloomberg publicou, onde parece que estão ensinando os russos como nos abordar? Questiona, como se fosse um detalhe irrelevante. Eu não ouvi, mas é normal. Ele precisa vender a ideia para a Ucrânia e para a Rússia. É assim que funciona quando se faz um acordo. Você diz, olha, eles querem isso, então convença-os de que é o melhor caminho, é uma tática básica. E completa sem hesitar, posso imaginar que ele diga o mesmo para os ucranianos. Todos têm que abrir mão de algo para ganhar outra coisa. Mas quais seriam, afinal, as concessões exigidas da Rússia? Trump é direto, eles já estão cedendo. A maior delas é parar os combates e não tomar mais território. Uma afirmação que soa quase como um elogio, como se a invasão não passasse de um mal-entendido temporário. Enquanto isso, em Washington, a reação à gravação vazada de Kurt Volker com os russos foi de indignação bipartidária. Democratas e republicanos, unidos pela primeira vez em meses, exigiram sua cabeça. Traição, vociferaram congressistas. Steve Volker deveria trabalhar para os Estados Unidos, não para a Rússia. Para quem apoia uma Ucrânia soberana e democrática, fica claro. Volker está do lado errado da história. Ele age como um agente pago de Moscou. O que mais um espião russo faria? Questionam. E não param por aí. É como ajudar Hitler a invadir a França na Segunda Guerra. Não há desculpa para isso. A transcrição completa das conversas não deixa dúvidas. Volker não está negociando, está servindo aos interesses de criminosos de guerra. E essa farsa precisa acabar. Chega de reuniões secretas e joguetes diplomáticos. É hora de deixar que o embaixador Mark Milley e sua equipe façam seu trabalho com transparência e integridade. Mas a confusão não para por aí. O Wall Street Journal publicou que o secretário de Defesa dos Estados Unidos teria alertado a Ucrânia sobre o risco de uma derrota iminente. Uma notícia prontamente desmentida por Milley como fake news, acusando a imprensa de inventar divisões na administração Trump. Enquanto isso, o próprio presidente, a bordo do Air Force One, confirmou que não enviará Volker a Moscou como enviado especial, mas também deixou claro, não há prazo rígido para um acordo de paz. Qual é o meu deadline? Quando tudo acabar. As pessoas estão cansadas de lutar. Estão perdendo vidas demais, declarou, como se a urgência fosse uma questão de cansaço, não de vidas humanas. Sobre os termos da negociação, Trump minimiza, era só um mapa. Uma ideia, não um plano. Mas os detalhes já estão sendo lapidados. De 28 pontos iniciais, restaram 22, muitos deles resolvidos de forma vantajosa para todos, segundo ele. A pergunta que não quer calar: será que a Ucrânia não está sendo pressionada a ceder demais? Olhem a dinâmica do fronte, argumenta. Em 2 meses essa mesma região pode cair para a Rússia de qualquer jeito. Vocês preferem perder mais 50 ou 60 mil soldados ou fechar um acordo agora? E continua com um cinismo calculado. Em algumas áreas, a situação até se inverteu. Eles estão negociando, tentando formalizar. Mas uma fronteira não pode passar pelo meio de uma cidade ou de uma estrada. É um processo longo, doloroso, porque pessoas estão morrendo. E o próximo passo? As negociações continuam. Volker deve viajar a Moscou na próxima semana, possivelmente acompanhado de Jared Kushner, um cara inteligente nas palavras de Trump. O objetivo? Encontrar-se com Putin. Essa guerra pode durar anos, e a Rússia tem muito mais soldados, justifica. Se a Ucrânia conseguir um acordo, é bom para todos. Eles são menores, têm menos população, já perderam muita gente. A Rússia também sofreu baixas, mas tem reservas. Uma análise fria, quase matemática, que ignora o custo humano em nome de um pragmatismo duvidoso. Enquanto isso, a Europa não fica em silêncio. O chanceler alemão Olaf Scholz foi categórico. Putin precisa entender que não há saída vitoriosa para a Rússia nessa guerra. Nenhum acordo de paz será possível sem o consentimento de Kiev e dos países europeus. E reforçou, não reduziremos nosso apoio à Ucrânia. Usaremos até os ativos russos congelados para financiar essa resistência. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ecoou o sentimento. A Europa manterá a pressão sobre Moscou até que um acordo justo e duradouro seja alcançado. Após meses de discussões, finalmente começamos a trabalhar em textos concretos. Sabemos que será necessário muito mais esforço, mas graças ao trabalho da Ucrânia, dos Estados Unidos e da UE,
temos agora um ponto de partida. E completou com uma visão de futuro: o destino da Europa está ligado ao da Ucrânia. E o futuro ucraniano é na União Europeia. Isso não é apenas uma questão de solidariedade, mas um pilar essencial para a nossa segurança coletiva. Mas enquanto o mundo se divide entre negociações e condenações, a tragédia segue seu curso. Em Hong Kong, um incêndio de proporções catastróficas deixou 4 mortos e dezenas de feridos após se alastrar por prédios residenciais no distrito de Tai Po. As chamas, alimentadas por andaimes de bambu, espalharam-se com velocidade assustadora, envolvendo a região em uma cortina de fumaça visível a quilômetros de distância. Bombeiros lutaram por horas para controlar o fogo, mas ainda há pessoas presas nos escombros. Entre os feridos, alguns em estado crítico estão próprios socorristas. Uma cena de caos e desespero que contrasta com a frieza das discussões geopolíticas. E como se o tabuleiro global não estivesse suficientemente estável, Trump anunciou uma possível conversa com Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Posso falar com ele, vamos ver, disse, sinalizando uma abertura diplomática em meio à escalada de tensões entre os dois países. Uma jogada arriscada que pode tanto aliviar quanto inflamar ainda mais as relações já deterioradas. Afinal, em um mundo onde cada palavra é uma arma, até mesmo um telefonema pode mudar o rumo da história. E agora, o jogo se complica. Trump não apenas sinaliza um diálogo com Maduro, ele o faz sabendo que os Estados Unidos o classificaram como líder de uma organização terrorista estrangeira. A pergunta que ecoa nos corredores de Washington é simples: por quê? A resposta, porém, é ainda mais direta. Porque no xadrez geopolítico até os inimigos declarados podem se tornar peças úteis quando o objetivo é maior. E qual é esse objetivo? Conter a crise humanitária que transborda fronteiras, frear a onda de migrantes que chegam aos Estados Unidos, muitos deles, segundo Trump, criminosos soltos das prisões venezuelanas, traficantes e membros de gangues como o Trem de Araguá. Maduro, por sua vez, joga com o discurso de resistência, prometendo defender a Venezuela de qualquer ameaça imperialista, enquanto sua retórica bolivariana se mistura a uma realidade cada vez mais caótica. Mas o mundo não gira apenas em torno de Caracas. Enquanto os olhos do Ocidente se voltam para a possível reaproximação entre Estados Unidos e Venezuela, Moscou avança suas próprias peças no tabuleiro. Putin desembarca no Quirguistão como convidado de honra às vésperas da cúpula da OTSC, a aliança militar liderada pela Rússia, e o encontro com o presidente Sadir Japarov não poderia ser mais simbólico. Em jogo, acordos comerciais, investimentos bilionários, cooperação em educação e migração, uma demonstração clara de que mesmo com sanções e isolamento, o Kremlin não recua. E o timing não é coincidência. Apenas 3 semanas após a visita de Japarov a Washington, Putin reforça laços em Bishkek, como se dissesse ao mundo que a influência russa na Ásia Central não será abalada. Enquanto isso, a OTSC se prepara para uma cúpula sem a presença da Armênia, que suspendeu sua participação na organização. Um único dia, e o equilíbrio regional já dá sinais de fissura. Porque no fim das contas, a geopolítica não espera. Cada movimento, cada palavra, cada aliança ou ruptura pode redefinir o futuro, e aqueles que não acompanharem de perto, arriscam-se a ser surpreendidos.